Oi pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre a origem da química e a gente vai pegar um gancho aí para falar um pouco dos alquimistas, que foram importantes personagens do passado aí que trouxeram contribuições muito importantes para a química. Vamos lá, vamos começar então. A gente vai falar um pouquinho do, do início da química, se é que ela teve um início, né? Coloquei como uma pergunta ali, ó. A química teve um início? Então, ou a química sempre existiu, na verdade? Na verdade, a química sempre existiu. Na verdade, qualquer processo que está envolvido na natureza, o processo de formação do universo foi uma reação química, os processos químicos que acontecem no Sol para acontecer a liberação daquela energia é pura química. Na verdade, o estudo, a química, ela estuda esses fenômenos da natureza. Então, na verdade, assim, os processos químicos eles sempre existiram, né? Desde que agora o homem ele começou a se apropriar um pouco da química, né? Ele começou a usar um pouco a química para recurso próprio, usar a ciência e a química em si para conseguir obter algumas coisas. Então, por exemplo, a grande mudança do ser humano foi a descoberta do fogo, né? Ou a descoberta do fogo que alguns estudos indicam aí que pode ter acontecido mais ou menos há 1 milhão de anos atrás, né, nos nossos parentes mais antigos, ancestrais. Alguns estudos indicam que aproximadamente há 400 mil anos atrás, que foi o uso do fogo. Na verdade, a gente fala até a descoberta do fogo é um termo meio grosseiro. Na verdade, foi a apropriação do fogo pelo homem, porque também o fogo já existia, né? Quando tinha um relâmpago, né, um raio, batia em um determinado local e pegava fogo naquele local, o fogo já existia, mesmo sem o ser humano fazer uso dele, se apropriar dele. Mas a apropriação do fogo pelo ser humano, ela deve ter acontecido, alguns estudos indicam 400 mil anos, alguns estudos indicam que há 1 milhão de anos atrás, né? Alguns estudos indicam que há 5 mil anos atrás, né, os metais já eram utilizados, técnicas químicas usadas no fogo já eram usadas para derretimento de metal, para produção de metal, de alguns tipos de metais, usados principalmente como arma, né? Os processos de mumificação, por exemplo, que é uma técnica química também, alguns estudos indicam que há 3 mil anos antes de Cristo, os metais 5 mil anos antes de Cristo, tá? As múmias mais ou menos há 3 mil anos antes de Cristo, já processos de mumificação aí que envolviam elementos, substâncias que conservavam o corpo, era uma técnica química muito importante, né? Assim, tudo que estava ligado com algum procedimento aqui científico, assim, a gente acaba considerando que eram técnicas químicas que foram conhecidas no passado. Então, na verdade, a química sempre existiu e ela teve uma apropriação melhor pelo homem depois da descoberta do fogo, né? O fogo foi um divisor de águas muito importante para o desenvolvimento do ser humano, ok? Agora, qual que é a importância do fogo? Então, eu coloquei 4 imagens aí, mas na verdade o fogo ele tem muita importância, né? Se a gente pegar essa imagem da esquerda no alto aqui, ó, tá? A do alto, tem aqui, ó, o fogo é usado, foi sempre usado pelos nossos ancestrais aqui para aquecimento, ok? Ele foi usado, ó, nesse outro, à direita aqui, do lado direito embaixo, usado para cozimento de alimentos, né? Para cozinhar, né, a carne de alguns animais, né? Ele foi usado muito para iluminação, né, até no século passado ainda, ou até hoje em dia, em cidades muito afastadas, no interior, ainda se usa o fogo, né, aquelas lamparinas como candeeiros, né, como fontes de iluminação, né? É usado para espantar mesmo os animais também, né? Uma técnica você fazendo fogueiras assim num lugar onde pode aparecer alguns animais silvestres, eles ficam com medo, não se aproximam muito. Então, são técnicas que o fogo veio trazendo para os nossos irmãos aí, para os nossos primos distantes mais primitivos. Agora, aqui do lado direito, aqui ó, no alto, a gente tem uma técnica que já é usada hoje, que é as técnicas de derretimento de ferro, produção de aço, produção de metais, né? Derretimento de metais para produção de alguns materiais do nosso dia a dia, que é um resultado importante do uso do fogo pela química, né? Hoje em dia, a química sem o fogo não teria quase que sentido, né? A gente teria muito pouca coisa para fazer
sem a aplicação do fogo. Então, o fogo ele foi muito importante para os nossos antepassados e extremamente importante para nós hoje no presente. Então vamos lá, vamos falar dos alquimistas agora. Quem foram os alquimistas, né? Os alquimistas eles foram os químicos do passado. Na verdade não se existia a palavra química, tá? Então os alquimistas eles eram os bruxos, os magos, os feiticeiros, os filósofos, os curandeiros, né? Todas essas personalidades que detinham um pouco o conhecimento, eles eram chamados de alquimistas, né? Mas assim, eles não tinham nada de especial a não ser o conhecimento. Então eles desenvolviam técnicas, procuravam fazer coisas para melhorar um pouco aquela população, aquela comunidade em que eles viviam, né, de alguma maneira, e eles eram encarados com esses nomes aí, né, eles eram chamados de feiticeiros, né, porque se você não tinha o cientista, o nome químico, esse nome é muito recente nesses nomes aí, então você tinha, eles poderiam ser chamados de feiticeiros, né? Quando eles faziam de repente uma coisa mudava de cor, que hoje a gente conhece nas reações químicas, aquilo era uma feitiçaria, era uma bruxaria, né? Ou se ele fervia uma erva tirada da natureza e fazia um determinado chá, como a gente conhece vários chás hoje feitos, né, da natureza, de folhas da natureza, e aquele chá curava um determinado mal, alguma dor que a pessoa tinha, ele era um curandeiro, então ele tinha uma importância muito grande para o passado, né? Alguns relatos dizem que os primeiros exemplos de alquimia aqui surgiram no Egito, né? No Egito a gente tem indícios de que século 3 antes de Cristo ali já tinham essas personalidades. Ó, essas imagens que estão aqui, ó, são as imagens, ilustrações de como que eram os alquimistas, né? Cercados de muita leitura, cercados de muito equipamento para aquecimento de materiais, de substâncias, coisas que a gente vê em laboratório químico hoje. Eles eram muito concentrados, eles viviam até meio isolados às vezes, porque eles queriam descobrir muitas coisas, a gente vai falar no próximo slide, hein, qual eram os principais objetivos dos alquimistas, né? Então, mas no século 3 a.C., eles têm indícios de que a alquimia já existia, né? E aqui uma alquimia chinesa, né, que se diz aí que existiu mais ou menos há 4.500 anos antes de Cristo, né? Indícios de que a alquimia surgiu no passado bem distante e que veio trazendo muito significado para os dias de hoje. Na Idade Média, né, a Idade Média que vocês estudam bastante em história aí, entre o século V mais ou menos, né, e o século XV depois de Cristo, né, o período da Idade Média, os alquimistas ficaram muito em destaque, né, porque eles tinham quase que um poder nas mãos, assim, porque eles tinham técnicas muito importantes, né, técnicas que podiam fazer armas, por exemplo, que podiam fazer curas para algumas doenças, tá? Então eles eram encarados como os controladores das forças da natureza, né? Eles eram chamados até de divinos, de sagrados, né? E por isso que nesse período da Idade Média, por exemplo, muitos deles foram condenados pela Igreja Católica, que não aceitava muito esse tipo de prática, né? E relacionava eles a demônios, né? A coisas malignas e que não tinha nada a ver. Então eles eram até presos em algumas situações e até mortos pela Inquisição, né, nesse período da Idade Média. Ok? Mas qual que era o objetivo dos alquimistas? Esses alquimistas eles tinham dois objetivos muito assim que era o que eles tinham de mais precioso, que eles queriam de mais precioso, assim, que eles queriam descobrir. Muitos deles passaram a vida estudando e tentando desenvolver técnicas para descobrir duas coisas importantíssimas. Ó. Eles queriam a transformação de metais em ouro, ok? Então por quê? Porque o ouro, né, uma imagem do ouro aqui, ó, o ouro é ainda hoje, né, um material que ilustra muita beleza, muito poder, né? Então eles queriam transformar os metais em ouro. Né? Eles achavam que tinham algumas técnicas que você podia fazer de derretimento, de aquecimento, e você conseguiria transformar todos os metais em ouro. A outra coisa que os alquimistas queriam muito era o elixir da vida eterna, né? Ou seja, uma poção mágica, que um líquidozinho que curasse todos os maus e que fizesse ou no mínimo as pessoas sobreviverem por mais tempo, ou no mínimo que as pessoas não ou né, em situação mais favorável, que as pessoas não morressem mais, né? Eles queriam então
desenvolver muitas técnicas para isso. E eles não conseguiram nenhuma das duas, né? Na verdade, nem o Elixir da Vida Eterna, nem a transformação de tudo em ouro. Eles não conseguiram, mas eles deixaram muitas técnicas. Esses estudos, por exemplo, tentar descobrir a vida eterna significa tentar achar a cura de várias coisas. E eles conseguiram muitas técnicas, muitos estudos que hoje a gente tem como base da química hoje. Olha só a importância dos alquimistas. Ó. Eles descobriram técnicas de fertilização do solo, eles descobriram várias substâncias químicas novas. Então, eles trabalharam com alguns medicamentos, principalmente esses tirados da natureza, né, das ervas naturais. Né. Eles desenvolveram a produção de sabão, vem lá dos alquimistas. Né. O estudo de algumas doenças, não ao nível que a gente tem hoje, é claro, mas eles tinham estudos de algumas doenças, eles já sabiam como lidar com algumas doenças. Né. O preparo de metais para a produção de armas, por exemplo, né, que era muito importante talvez em guerras, né, ou para defesa, ou para caça de animais, né, e o desenvolvimento de técnicas científicas. Então, os alquimistas eles trouxeram aspectos extremamente importantes e deixaram um conhecimento vasto para os químicos de hoje. Então, os alquimistas foram os químicos do passado e a gente não pode dizer que eles não tiveram importância, que sem eles eles deram um pontapé inicial para os desenvolvimentos químicos e científicos que hoje a gente está aprimorando com as nossas técnicas aí, né? Como que é a ciência hoje, então? A ciência hoje já ela é um pouquinho diferente de antes, né? Que ela é baseada em teorias, né? A gente chama de teoria quando a gente não tem uma comprovação, mas a gente tem muitos indícios de que elas aconteceram, né? A ciência é muito feita em cima de observações e a ciência é muito feita em cima de experimentação. Né? Se você vê, por exemplo, hoje está muito em alta a questão da cura para doenças em cima de vacinas, né? Então, por exemplo, uma experimentação é você testar as vacinas em muitas pessoas para ver se você tem o resultado certo e observar, né, as observações de como essas pessoas se comportaram mediante aquela vacinação. Ok? Espero que tenham entendido um pouquinho aí e até mais.